Nós vamos pensar um pouquinho aqui nessa noite, e é pouquinho mesmo, mas preste bastante atenção naquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. O tema é semear para crescer, e o texto bíblico, segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, que diz assim: lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Quando nós observamos o semeador lançando a semente na terra, nós aprendemos muito a respeito da nossa vida. O ato de semear nos ensina sobre nossos projetos e sobre os nossos sonhos. A relação do semeador com a semente pode ser comparada com a nossa vida, com os nossos sonhos e com as bênçãos de Deus. Quando olho para as nossas células, consigo perceber claramente aqueles que estão semeando para crescer. E como é gratificante ver aquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas que se dispuseram a sair como semeadores, que não se satisfazem com qualquer colheita. São semeadores que não se satisfazem com uma colheita apenas, mas que continuam plantando, plantando e plantando, porque desejam ver o crescimento do reino de Deus. O interessante é que Deus hoje nos faz um convite muito especial, que todos nós sejamos semeadores que semeiam para crescer. Na mente de um semeador que semeia para crescer, tudo coopera para uma boa colheita. Os obstáculos transformam-se em oportunidades, a falta de recursos transforma-se em criatividade, inimigos transformam-se em aliados, suor e sofrimento transformam-se em alegria e prazer. O semeador que semeia para crescer sempre olhará para a sua colheita com um olhar de grandes expectativas. Ele está sempre pronto para ser surpreendido com algo marcante e algo grandioso. E a minha pergunta é: que tipo de semeador é você? Um semeador que semeia para crescer ou um semeador que semeia apenas para sobreviver? Um semeador que deseja ser surpreendido com uma grande colheita ou um semeador que se satisfaz com as migalhas de qualquer colheita? Então, de acordo com a palavra de Deus, quais são as características do semeador que semeia para crescer? Em primeiro lugar, aquele que semeia para crescer é um semeador perseverante. É isso que eu aprendo com a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Quem está disposto a colher de forma abundante, precisa saber que encontrará muitos espinhos entre a semeadura e a colheita. Você será desafiado a desistir no primeiro obstáculo. Você será desafiado a esmorecer diante da demora dos primeiros frutos. As lágrimas cairão dos seus olhos diante dos ventos contrários. Entretanto, a palavra de Deus nos desafia e fala o seguinte: persevere, não desista, não deixe o arado, pois você voltará com alegria, com grande alegria, trazendo os feixes da sua colheita exponencial. Aquele que semeia para crescer, em segundo lugar, ele é diligente. Eclesiastes 11:6 diz assim: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. O semeador que semeia para crescer, ele é diligente, ele é cuidadoso, ele é eficiente, ele é zeloso, ele é aplicado, ele dedica-se àquilo que realiza. Ele sabe que nem todas as sementes dão frutos, mas todas são alvos do seu cuidado, da sua proteção, da sua provisão e da sua diligência. Os irmãos estão vendo aqui alguns vasos com algumas plantas. É porque no nosso treinamento de líderes do mês de outubro foi dado a cada líder um vasinho pequeno, um pouco de terra e sementes de girassol. E cada um teve o desafio de plantar essas sementes e ver essas sementes crescerem. E a gente observa que há plantas pequenas, é o mesmo período de tempo. E há plantas grandes, inclusive, Ricardo, disseram que essa planta estava à venda no Alcântara hoje. Há plantas pequenas, há plantas grandes. E há muitos vasinhos aí que as plantas morreram.
outras que as plantas ressuscitaram. O problema não estava na terra, o problema não estava nas sementes e nem no vaso. O problema estava na questão do cuidado, na questão da diligência. Alguns perceberam que quando a planta começou a crescer, precisava de um vaso maior, precisava de mais terra, precisava de mais cuidado. Alguns perceberam que para ela ficar de uma maneira bonita, ela precisava pegar um pouquinho de sol de manhã, precisava ser regada à tarde. Bem, eles se interessaram em saber como poderiam proteger, dar carinho a essa planta para que ela pudesse crescer com saúde. Queridos, na nossa vida acontece a mesma coisa. Nós só cuidamos daquilo que nós amamos. Se você ama a sua célula, você cuida da sua célula. Se você ama a sua célula e deseja ver a sua célula multiplicar, se você está semeando para crescer, significa dizer que você tem cuidado com aquilo que você está semeando. A sua célula é a sua semente, e ela precisa se transformar numa planta grande, vigorosa e que dê muitos frutos. Esta experiência nos ensina que se formos cuidadosos na sementeira das nossas células, sempre haverá colheita farta. Não podemos nos conformar com sementes que não brotam e com plantas que morrem. O semeador que semeia para crescer precisa ser diligente e fazer tudo o que for possível para que as suas sementes produzam uma colheita superabundante. Em terceiro e último lugar, aquele que semeia para crescer é confiante. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. O semeador que semeia para crescer, ele tem uma certeza no seu coração, ele é cheio de esperança, ele é otimista, ele é positivo. A semeadura é a única forma de interagir com o futuro. Nós colhemos no presente aquilo que nós semeamos no passado, e vamos colher no futuro aquilo que estamos semeando hoje. Essa é a confiança do semeador. Ele tem uma certeza inabalável no seu coração: a sua colheita vai acontecer e ela será farta. Ele não é somente confiante, mas ele também é contagiante. Interessante que o seu foco já não é mais a semente nem as dificuldades do processo. Os seus olhos já são capazes de ver o que ninguém consegue enxergar. Ele já consegue visualizar a grande colheita quando ainda poucas sementes são jogadas na terra. Esse é o semeador que semeia para crescer, que semeia para colher em abundância. Enquanto ele vai jogando as suas sementes, ele já está de olho na colheita, ele já enxerga a colheita, ele já visualiza a grande colheita. Querido líder, nessa semeadura você precisa ser confiante. Não dê ouvido às vozes do pessimismo, da murmuração, da crítica. Se Deus o chamou, se Deus confiou a você essa célula, é porque Ele acredita que você é capaz de multiplicar muitas e muitas vezes. E eu profetizo sobre a sua vida que a sua colheita será uma colheita enorme. Aleluia! Deus é bom. As nossas células são uma estratégia de Deus para uma colheita exponencial no Jardim Catarina e em tantos outros bairros e cidades. Deus tem nos permitido chegar a lugares onde nós não imaginaríamos que chegaríamos. Por isso, Ele nos chama para continuar semeando para crescer. E para que isso aconteça, Ele continua contando com semeadores perseverantes, diligentes e confiantes. Assim como fora nos tempos de Oséias, Deus renova a sua promessa com o seu povo nos dias de hoje. Diz assim: eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas, queridos, eu quero encerrar esse tempo, e a banda já pode subir, lançando sobre a nossa vida nessa noite uma palavra profética que está registrada no livro do profeta Isaías, que diz assim: quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas, boas, boas.
superabundantes, colheitas fartas, colheitas grandes. Mas prestem atenção, nós precisamos espalhar a semente. A chuva quem manda é o Senhor. E a promessa de grande colheita não sai da nossa boca, porque não é esforço nosso, mas sai da boca daquele que nos capacita para semear, para crescer. Quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos continuar adorando ao Pai que não é meu somente, ao Pai que não é seu somente, mas ao Pai que é nosso. Aleluia.